Glória a Deus. Olá, queridos. Paz do Senhor Jesus. Vamos para o nosso vídeo semanal. Hoje eu quero compartilhar uma história extraordinária, uma história incrível sobre o nosso Mestre Jesus. Hoje vamos trabalhar Mateus capítulo de número 27, a partir do versículo 35, tá bom? Deus vai falar poderosamente conosco hoje. Mateus 27, a partir do versículo 35, vai dizer assim: E havendo o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Glória a Deus até aqui. Nosso estudo de hoje é sobre o maior homem que já pisou nessa terra, Jesus. É incomparável Jesus. Aqui nós vamos ver um momento que Jesus vai cumprir o seu propósito. O propósito da crucificação, o propósito que ele vai nos unir de novo com Deus. Jesus vem à Terra, como todos nós conhecemos, curou, ajudou pessoas, repreendeu demônios, ensinou nas sinagogas, mas o maior objetivo que Jesus teve foi a sua morte e a sua crucificação e morte. Foi um ato de amor, o maior gesto de amor à humanidade. Fazendo as minhas meditações, os meus estudos, eu fico extremamente feliz e emocionado com o que Jesus fez. Ele nos dá a opção de nos conectarmos com Deus através dele. A partir da morte de Jesus, não existe mais a separação entre Deus e o homem. Quem aceitar Jesus verdadeiramente, com o seu coração aberto, encontrará a Deus. E olha que extraordinário foi esse propósito de Jesus. Ele nos dá uma segunda chance. Todos nós tivemos essa segunda chance de nos reconciliar com Ele, de estar perto dEle, de nos sentirmos próximos dEle. Então Jesus, ele nos faz isso. E o quão maravilhoso é ter aceitado Jesus. Através da sua morte, através da sua crucificação, através da sua morte, ele cumpriu o seu propósito e temos uma aliança de novo com Deus. O que nós podemos aprender com Jesus?
que ele teve um propósito lindo. Jesus, como eu já disse, é o Filho Todo-Poderoso de Deus. Estava em glória, estava com o Pai. O Pai o dá um propósito a ele. Filho, esse propósito é teu. Qual, Pai? Descer à terra e me reconciliar com o homem. Descer à terra e preparar um lugar para os homens. É muito extraordinário isso, porque o propósito de Jesus é muito mais além dos milagres, da multiplicação de pães e peixes, das curas, dos dons, né? É muito maior que isso, porque através da sua morte através da sua crucificação e morte, ele nos reconcilia de novo com Deus. Você pode ver que quando Jesus, olha que interessante, quando ele estava pregando uma palavra dura, uma palavra pesada, tinha poucos com ele. Mas para receber milagre, sempre vinha mais gente, né? E Jesus sabia disso, porque ele fez milagre, fez multiplicação, curou, repreendeu demônios, mas também tinha uma palavra boa, uma palavra forte para os corações de todos nós, das pessoas da época e da gente quando lê a Bíblia hoje. Então, essa é a primeira lição. O que podemos aprender com Jesus? Um propósito lindo, um propósito maravilhoso. Jesus também te deu um propósito. Jesus também te deu uma chamada. E você precisa entender, você precisa deixar esse propósito florescer no teu coração. Deus deu um propósito ao Filho e o Filho cumpriu. Deus também espera o mesmo de nós. Ele nos deu um propósito e espera que nós possamos cumprir com esse propósito. Eu sempre falo e acredito nisso fielmente, que o ministério de Jesus é o maior exemplo que nós temos. O maior. Não existe outro ministério na Bíblia que, claro, o ministério de Pedro, o ministério de Paulo, são ministérios lindos, né? Paulo tem um encontro com Cristo, se torna um maior missionário e plantador de igrejas. Pedro, depois que tem aquele encontro extraordinário com Cristo, se torna um dos líderes da igreja primitiva. Isso é extraordinário. Nós admiramos esses homens, claro. Nós nos espelhamos neles. Mas o ministério de Jesus é a maior prova viva de um propósito. Que quando nós estamos firmes naquilo que o Pai nos colocou, nós vamos florescer. Claro que tem as lutas, tem as perseguições, mas Jesus sempre nos deixou isso em alerta, né? Teremos lutas, teremos privações, mas o mais extraordinário é que Ele nos ensinou, através da obediência ao Pai e através de um amor incondicional por vidas também. O ministério de Jesus é muito missionário, né? Através de cada cura, através de cada libertação, ele deixava ali um pedaço de Deus com a pessoa. Vá e fale as coisas que Deus fez. Vá e fale do reino de Deus. Fale das coisas extraordinárias que Deus fez aqui na tua vida. E o amor ao Pai sobre todas as coisas e fazer a sua vontade
vai muito além da nossa vontade. Jesus mesmo nos ensina isso, que se cumpra a vontade do Pai e não a minha. Que se cumpra a vontade de Deus e não a nossa. Que se cumpra a vontade de Jesus e não a minha. Porque se depender da minha vontade, existem dias que eu não quero ler a Bíblia, que não quero orar, que quero ficar só no meu quarto, recluso. Mas quando nós nos colocamos através do propósito, a vontade do Pai prevalece contra a nossa própria vontade. Exatamente assim, não é? Existem momentos que nós queremos ficar no nosso canto, se depender da nossa vontade, reclusos, sem fazer aquilo que Deus nos chamou. Mas aí entra o propósito. Fazer a vontade de Deus e não a minha. Então foi isso que Deus colocou no meu coração para trazer aqui hoje. Jesus e o propósito. Jesus teve esse propósito lindo, extraordinário. Se uma pessoa quer sucesso ministerial, sucesso na sua vida, ela olha para Jesus. E não estou falando aqui de sucesso ministerial com fama, com essas ilusões que o mundo hoje está dando, e inclusive os ministérios. Não estou falando... O sucesso ministerial que eu estou falando aqui é um sucesso de fazer a vontade de Deus. De onde for ser abençoado, de onde tocar tem cura, tem libertação, tem multiplicação de pão, de pães e peixes. E o maravilhoso de tudo, a vontade do Pai. O ministério de Jesus é isso, que se cumpra a vontade do Pai e não a minha. Aí eu te pergunto, tem exemplo melhor do que esse? O próprio Filho de Deus falando, Pai, que se cumpra a tua vontade e não a minha. Esse é o maior ministério do maior homem que já pisou nessa terra. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o Filho do Todo-Poderoso, que veio à terra nos resgatar e voltará para nos levar para o céu em grande glória. Fique com Deus e que Deus abençoe a tua semana, Deus abençoe tudo que você tocar.